ouvimos muitas espécies de vozes em nossa vida espiritual. Tipos de vozes que nós ouvimos e precisamos nos preocupar, porque às vezes podemos pensar que essas vozes vêm de Deus e essas vozes na verdade estão vindo do diabo. Então o diabo veio para matar, roubar e destruir. Todos concordam? Levanta a mão assim, diz assim. Já ouviram essa frase? Está tudo certo? Errado, irmãos. Olha o texto aí. O texto não está dizendo que é o diabo. Muitas pessoas costumam citar esse trecho de maneira equivocada, trocando a palavra ladrão pela palavra diabo. Daí fica a pergunta em nossa mente: então quem era esse ladrão do trecho de João 10:10 que Jesus estava citando? Quando Jesus disse essas palavras, o Filho de Deus abordou uma questão que já era um problema naquela época. Ele estava falando sobre um outro problema. Ele estava falando sobre a ganância dos líderes religiosos e o desamparo das suas ovelhas. Esse é o tipo de ladrão que Jesus faz referência, registrado em João 10:10. Os religiosos. Quantos adeptos vão se perder escandalizados e que provavelmente consideram todos os demais pastores iguais? Estão lá na igreja, atuando, de repente acontece esse escândalo, e aí aquele crente diz assim: não, agora para mim isso foi o máximo, chega, estou indo embora, não quero mais saber de crente, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pastor, pastor é tudo igual. É isso que Jesus estava falando, do ladrão. Ele estava falando dos religiosos. Naquela época já existia, amados. Porque tem pessoas que estão inseridas dentro da igreja, estão participando, participam de ministério, mas estão no pecado. E quando essa situação acontece, as pessoas estão no pecado, o maligno vai falar aos seus ouvidos e vai convencer aos seus ouvidos. Esta é a arma principal que o inimigo usa e tem usado alguns religiosos. Eu digo religiosos porque a própria palavra diz que são os religiosos. São aqueles que estão infiltrados no meio do cristianismo, mas não tem nada de Deus. E aí eles conduzem o rebanho ao desfiladeiro onde muitos vão se perder. Existem alguns pregadores que dizem que nós precisamos ofertar na casa do Senhor por cada filho, por cada filha, para que o Senhor o guarde e o proteja. Claro, a maioria das pessoas tem filhos perdidos, filhos que não estão vindo à igreja, que não estão apresentando-se à igreja, e tem orado continuamente. E aí o pregador diz assim: não, filho, você tem que fazer que nem quem que fez assim? Jó ia lá e fazia um holocausto para cada filho, e você tem que vir aqui ofertar um valor para o seu filho. Aí você continua vendo o texto e você vai perceber que lá na frente, em uma das situações que ocorreram, em que um dia onde todos os filhos de Jó estavam reunidos num lugar só, festejando alguma coisa ali, fogo caiu do céu e consumiu a todos de uma só vez. Ele perdeu todos os filhos de um dia só, num momento só. Aí eu pergunto: de que valeu então o holocausto que Jó fez? Nós vamos fazer o fato. Aí alguém pode responder assim: pastor, mas você tem que ver que depois, lá na frente, Deus devolveu a Jó 4 vezes mais tudo, inclusive os filhos dele. Ele teve todos os filhos de volta, nasceram outros filhos, ele teve filhos, né? Claro. Aí eu te pergunto:
Você aceitaria Deus tirar o seu filho, os dois ou um que você tenha, para lá na frente te devolver e te dar outro? Qual pai e mãe que aceitaria isso? Percebe? Algo bom se ele não ter perdido os filhos. Então, amados, nós precisamos estar cientes disso, porque pregadores indoutos, estão aí convencendo as pessoas, e as pessoas estão enfiando a mão no bolso e trazendo oferta na igreja em favor dos seus filhos, dizendo que está escrito na Bíblia, mas isso está como uma história, e lá a história no final ela é ruim, ela não é boa. Esse é o diabo. Ele engana as pessoas, ele engana os religiosos, ele engana os pregadores, ele engana todos. É só ter uma brecha. Mas Mateus 7,15 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seu fruto. Que dica legal, hein? Que dica maravilhosa. Coloca à prova aquele que está dizendo que foi Deus que disse. Se não acontecer, ou seja, se alguém disse que Deus disse e não aconteceu, esse alguém ouviu a voz de quem? Se não foi de Deus? Do enganador. Então, tudo se resume no próprio ego. A carne se resume no próprio ego. Quando o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, essa voz do Espírito, quando eu reconheço isso, eu estou bem comigo, eu estou bem, estou reconhecendo, e aí eu percebo o nível em que eu estou, e aí eu me curvo, deixo o meu ego de lado, abandono o meu ego, e começo a dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor, ela tem esse tom, como o tom de muitas águas, assim, ela vem trazendo alívio, trazendo vida, trazendo paz, trazendo tranquilidade, prosperando, e lá no final, o final de tudo aquilo é a alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus falou, Deus fala pela palavra, mas que Deus nos abençoe, e que a sua voz fale mais alto em nossa vida, a voz de Deus fale mais alto na nossa vida. Nós precisamos buscar isso. Quando você tiver algo para decidir, se preocupe com qual voz você está escutando. Coloque isso em primeira pauta. Senhor, será que é tu que está falando mesmo? Então vamos ser atentos, amados, estar atentos a isto, em nome de Jesus. Amém, queridos?